Você já pensou, mesmo que por apenas um momento, Deus já me abandonou? Talvez você nunca falou isso em voz alta, mas já sentiu. Porque tem momentos em que tudo começa a dar errado. As coisas saem do nosso controle e a oração não parece nem mesmo funcionar. E o silêncio de Deus parece estar sempre presente e continuando. Aí vem uma pergunta: se Deus está comigo, por que que parece que Ele não escuta? Por que parece que Ele foi embora? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, agora com novo nome. Não sei se você já se ligou aí. Agora o nome é Teologos. Teologos, nome muito legal. Ao menos eu gostei. Diz aí se você gostou desse novo nome, essa nova cara do canal. Esse nome com um significado bem interessante. Teu, que é uma linguagem mais nordestina para dizer seu. Logos, que aí você pode pegar que significa palavra, mas também pode estar se referindo ao Logos encarnado lá de João capítulo 1. Você pode, é um nome com vários significados. Então aí, seja muito bem-vindo aqui a esse espaço. Meu nome é Tailan e esse daqui é o canal Teologos. Olha com muita atenção que a Bíblia fala sobre essa questão. Eu vou ler aqui alguns textos para você. O primeiro está lá em Salmos, capítulo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? E esse texto aqui é bem interessante. Ele vai refletir o texto de Mateus, capítulo 27, verso 46, com Jesus na cruz. E ele fala exatamente essas palavras. Deus meu, por que me desamparaste? Agora, pensa nisso com calma. Tanto Davi quanto o próprio Cristo, eles usam essa expressão, mas o texto ele precisa ser entendido com bastante atenção. O texto de Salmos, capítulo 22, ele deve ser compreendido de uma forma mais geral. No Salmo 22, Davi ele descreve uma situação de sofrimento muito intenso, ele usa uma linguagem muito forte para expressar aquilo que ele estava vivendo. Mas se você continua lendo, lá no capítulo 22, verso 24, agora a gente vê uma mudança de realidade, porque ele diz o seguinte: porque não desprezou nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto. Ou seja, o próprio Salmo ele afirma: Deus não se afastou. A linguagem do início expressa a sensação humana, mas quando nós vemos o desenrolar, o desenvolvimento do texto bíblico, Deus mostra que Deus ele não abandonou a Davi, não abandonou o ser humano. Agora, vamos voltar para a fala de Jesus. Quando ele cita Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, Salmo 22, ele aponta para o Salmo inteiro, não só para essa pequena frase. E esse Salmo, como você viu, não termina com o abandono. Agora observe comigo o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 5, que diz o seguinte: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é uma afirmação muito direta, não é uma simples percepção, como a gente vê no livro de Salmos. Aqui a gente já vê que Deus, uma declaração firme, é feita aqui pelo escritor de Hebreus, que aí fica uma incógnita, quem foi esse escritor. Quando você junta todos esses textos, aí fica muito claro. A Bíblia registra a sensação de abandono, mas não ensina que Deus ele abandona. Cristo, na cruz do Calvário, ele sente o abandono de Deus, mas isso tudo era necessário para que houvesse a salvação da humanidade. A Bíblia ela nos mostra exatamente o sentido de tudo isso, e ao mesmo tempo ela afirma que Deus ele não nos deixa. Deus ele nunca abandona os seus filhos. Então existe uma diferença muito importante. Sentir-se abandonado não significa
ter sido abandonado por Deus. Já no Salmo 22, mostra exatamente isso, exatamente no próprio texto. Nós já vimos essa explicação, é só continuar lendo mais um pouquinho. Hebreus 13 afirma diretamente aquilo que nós podemos compreender em relação a Deus nas Escrituras Sagradas. Deus, ele não abandona os seus filhos. Agora, observa o que aparece nesses textos. Davi fala com Deus, mesmo se sentindo desamparado. Jesus cita o Salmo, mesmo naquele momento, ainda existe uma relação. Então, quando vem esse pensamento, Deus me abandonou, o próprio texto, ele nos afirma que Deus, ele não nos abandonou, apesar de nós termos esse sentimento de abandono de Deus. Pode ser que às vezes eu me sinta distante, por estar distante de Deus. Às vezes eu não sinto nem vontade de orar. Você pode estar sentindo isso. Às vezes você está se sentindo tão distante de Deus que parece que quanto mais você ora, parece que a sua oração não está chegando em lugar nenhum, não está sendo ouvida. Deus não se importa com você, mas muito pelo contrário. Deus, ele está presente na sua vida. Deus, ele ouve aquilo que o clamor dos seus filhos. Deus, ele ouve o clamor dos seus filhos. Então, você deve buscar sempre nele o alento para sua alma. Você deve buscar sempre nele essa revigoração, mesmo nos momentos em que não sentir vontade de orar. O pastor Charles Fabian, certa vez, ele disse que quando não se sente vontade de orar, você deve orar bravamente. Isso é uma frase extraordinária. Então, ore bravamente, mesmo quando você não sente o desejo. Deus, ele nos promete que estará conosco. E talvez a pergunta deve ser um pouco diferente. Me abandonou? Mas por que parece que ele me abandonou? Se isso faz sentido para você, escreve aí no canal, porque aqui a gente não fala de uma fé baseada em aparências, nós falamos de uma fé real. Deus abençoe.